Olá! Hoje é quarta-feira, 22 de abril, e a gente vai mergulhar num tema bem interessante: como é que a própria Bíblia se descreve? O que será que ela diz sobre o seu propósito, sobre o seu poder? Vamos descobrir juntos? Pensa só, quando a gente está diante de um desafio enorme, uma decisão difícil, um problema em casa, para onde a gente corre? Onde é que se busca uma luz, uma direção? É uma pergunta que, olha, mais cedo ou mais tarde todo mundo se faz, né? Pois é, e a fonte que a gente está analisando hoje aponta para uma resposta bem específica. A Bíblia se apresenta não só como um livro antigo, cheio de histórias, mas como um verdadeiro guia que pode transformar a gente. A ideia é que as palavras dela não são para ficar só no papel, mas para serem guardadas, sabe, no coração. E isso já nos leva para a nossa primeira grande ideia. A Bíblia não se vê como um texto parado, estático. Pelo contrário, ela se descreve como algo vivo e ativo, uma verdadeira força em movimento. Mas o que significa exatamente palavra viva? Então, segundo o que a gente está vendo aqui, é uma força, sabe? Poderosa, eficaz, capaz de fazer coisas que, vamos combinar, nenhuma ferramenta humana conseguiria. É para a gente pensar em algo que age, que se move, que tem um impacto de verdade. E o mais incrível é como a própria Escritura fala sobre isso. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: "Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes." Nossa, que imagem forte, né? De poder, de precisão. E essa ideia de algo vivo com energia continua. Em João capítulo 6, versículo 63, são as palavras do próprio Jesus. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Percebe? A ênfase é sempre na vitalidade, na substância, e não em letras mortas numa página. E aí a gente chega no ponto central. O texto afirma que essa palavra viva tem o poder de transformar a nossa realidade. Se um coração está partido ou uma vida parece sem rumo, a sugestão é que essas palavras podem ser a ferramenta para a reconstrução. Agora vamos para uma segunda metáfora muito poderosa. A gente sai da imagem da ferramenta e vai para algo que nos sustenta, o alimento. A Bíblia também se descreve como alimento para a alma. A comparação aqui é bem fácil de entender. Assim como a comida de verdade sustenta o nosso corpo, a palavra de Deus se propõe a nutrir a nossa alma. A fonte até faz uma comparação legal. É como uma dieta. Talvez no primeiro dia a gente não sinta uma diferença enorme, mas com o tempo ela vai alimentando e fortalecendo. E essa ideia não vem do nada, ela está em vários lugares. Em Jeremias, o profeta diz que comeu as palavras de Deus e elas trouxeram alegria. Em 1 Pedro, a palavra é como um leite puro, essencial para o crescimento. E claro, em Mateus tem aquela famosa passagem de que não se vive apenas de pão. Então, o resumo dessa metáfora é o seguinte: quando lidas com fé, essas palavras têm o propósito de preencher, de sustentar o coração e a mente. É algo tão real quanto um prato de comida sustenta o nosso corpo. E agora, para a gente ir amarrando tudo isso, a imagem da espada afiada, a ideia do alimento que nutre. Tudo isso nos leva para a grande promessa por trás de tudo, a promessa de transformação. Lá no Antigo Testamento, em Isaías 55, versículo 11, a gente encontra uma promessa fundamental. Diz assim: "Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo." Ou seja, a palavra tem um propósito, ela vai cumprir. É uma garantia de eficácia. E de onde vem essa garantia toda? Bom, a fonte deixa bem claro que a origem dessas palavras é o próprio Deus. Elas seriam enviadas especialmente para todos que o buscam. Mas, beleza, como é que se acessa essa transformação então? A fonte aponta um caminho com 3 atitudes essenciais. Primeiro, um coração sincero. Segundo, uma mente aberta para receber. E terceiro, um espírito de oração. Fica claro que não é só ler por ler, né? É um processo ativo. E com isso, a gente chega na grande conclusão da nossa análise de hoje. A promessa final, que resume tudo o que a gente viu, é exatamente esta: essas palavras jamais retornam vazias. Elas sempre cumprem o seu propósito na vida de quem as acolhe. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a palavra promete essa transformação toda e se ela nunca volta vazia, o que então pode ser um obstáculo para essa mudança acontecer?